tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 2 de junho de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1586. Tem 5 páginas, 39 logias e 6 máximos. O tema é instantaneidade consciencial. A especialidade, instantaneologia. A definição. A instantaneidade consciencial é a interfusão do polinômio vontade, intenção, decisão, ação própria da consciência evoluída, cosmoética, interassistencial, especialmente da consciência, imprimindo rapidez relampagueante, extraordinária, as manifestações parafisiológicas interarticuladas corretas. O ato de penserizar manifesto ou manifestado simultaneamente como ação dinâmica, comunicativa e de translado. A instantaneidade intra e extraconsciencial. As manifestações máximas do tactopsiquismo. As automanifestações relampagueantes. A vivência com os magnos da hiperacuidade pessoal. A instantaneidade da dinâmica intraconsciencial. A neutralização possível das influências do cerebelo e da psicomotricidade. O atingimento direto do finalmente eliminando os prolegômenos. A mudança instantânea do megafoco da consciência. A condição intraconsciencial natural do serenão. A condição intraconsciencial extrapolacionista do evoluciólogo. A instantaneidade inerente aos parafatos. O imediatismo do banho energético autoconfirmador. A conquista da instantaneidade paraperceptiva antes da maturidade física. Eu só li aqui algumas coisas da fatologia e da parafatologia. Agora, na argumentologia tem uma taxologia com 40 categorias de realidades insinuantes e vigorosas no desenvolvimento da vida intrafísica comum, contudo podendo ser eliminadas ao modo de queima de etapas, pela consciência lúcida interessada em ampliar as técnicas promotoras da própria instantaneidade consciencial. Quer dizer, são 40 coisas que a gente pode cortar, que elimina o problema, a dificuldade da pessoa alcançar a instantaneidade dela. Na remissologia nós temos 15 itens e eu ressalto. Autoimunidade consciencial, autopredisposição extraordinária, autoprontidão, autovigilância ininterrupta e chispa discernidora. Agora, frase enfática. A instantaneidade consciencial é conquista avançada da consciência, somente alcançada em alto nível evolutivo, a partir do domínio da supereficácia atuante em todas as manifestações. Você já vivenciou alguma manifestação de extrapolacionismo da instantaneidade consciencial? Em qual nível de atividade? Agora, pergunta. Como as consciências energívoras acoplam nas pessoas? Por que elas precisam roubar energias? Ora, na verdade, a energívora, muitas delas, você não pode falar que ela esteja roubando energia. Ela tem afinidade com a pessoa ou vê que a energia é boa, então ela chega perto. Agora, a intenção dela não é isso, é que ela se sente melhor com as energias da outra pessoa. A energívora, ela precisa de energia, mas nem sempre ela tem consciência do que ela faz. Nós não podemos dizer que todas elas sejam assediadoras, não é bem isso, não. É preciso ir com calma entender a condição dessas consciências. Ontem eu estava na sala de espera do psiquiatra. Faz tratamento, mas não é nada sério. Ao meu lado tinha um rapaz que não parava de se mexer, e se mexia muito rápido. Fiquei com medo de ser assédio, e como eu saio puxando tudo para perto, fiquei fazendo EV em mim. Depois quis inventar moda e fiz EV no rapaz. Ele parou de se mexer na mesma hora e ficou centrado. Depois se levantou, foi tomar água, e quando voltou, foi sentar bem longe de mim, bem longe mesmo. O que pode ter acontecido? Você deu uma limpeza no cara. Cara, estado vibracional para isso. É óbvio.
Isso aí não tem meio termo. Outra, se os católicos evangélicos e outros não acreditam em espírito, como eles enfrentam a realidade no mundo extrafísico? Não, esse povo tudo acredita. Acredita que tem serafim, a potestade celeste, não sei o quê, tem as bobagens todas aí. Tudo tem suas fantasias. Se eles não acreditam em reencarnação, como eles reencarnam? Já pensou os bichos, o gato lá de sua casa, o cachorro, tudo é a mesma coisa. Está cheio de gente que não entende nada, não sabe nada, nem está aí. Tem muita gente vegetando. O senhor, em alguma tertúlia passada, disse que ninguém pode forçar o outro a reencarnar. Sim, isso aí é difícil, porque o cara mesmo pode dar os contas na energia, e aquilo pode atacar a mãe, pode dar até eclâmpsia na mãe. Se ele der conta, o negócio é muito pior, então é loucura forçar qualquer coisa. Agora, é que muita gente vem totalmente abilolada, fica totalmente aí inerte e até um certo ponto enrolada pela própria energia, né, do processo da ressoma. No Espiritismo dizem que os espíritos que estão no caminho do mal são forçados a reencarnar e que muitas vezes são os familiares que os forçam. Esse processo ocorre mesmo? Como a ética se posiciona a respeito disso? Não. O problema quer dizer o seguinte: todo mundo reencarna, se precisa. Só Serenão, que já venceu tudo que não precisa, ele vai virar consciente livre. Agora, todo mundo, ele tem que renascer. Agora, para renascer, se procura os afins. Sempre são os afins. Por isso tem os familiares no meio, que é a família nuclear, a genética. Por que os amparadores não vão até essas comunidades alertar esse povo todo, dizer que eles estão loucos, estão iludidos? Olha só, olha as perguntas que fazem. Você quer coisa mais primária do que essa? Escuta, é isso que eles estão fazendo há milênios, não tem dado certo. Foi por isso que agora estão limpando e fazendo a reurbanização extrafísica. Não é por aí. Tem gente que não quer saber. Você nunca viu uma pessoa que você fala tudo para ele, não admite nada e vira as costas e te deixa você falando em pé? São essas coisas. Extrafisicamente está cheio de gente doida. Tem aqueles que são comatosos, tem o outro que é catatônico, tem o outro que é parapsicótico pós-morte. Agora são bilhões. Bilhões. Não é egoísmo deles não ir até lá esclarecer esse pessoal todo? Olha só. Porque se você tem um familiar em apuros, você faz algum apoio mesmo que ele não te peça ajuda. Ninguém vai ver uma pessoa beber veneno e deixar só porque ele não pediu ajuda. É bom você estar esquecido de tudo que já se passou com você. Você deve ter vindo diretamente daquele lugar. Está na cara, porque não percebeu nada. A perguntar isso tudo. E outra coisa, você está vendo que a pessoa está danada da vida, com muita justiça. Está com a clava da justiça na mão. Olha, é bom você estudar um pouco a enciclopédia da Conscienciologia. Pode esclarecer você na opção de coisa aí, com calma, para você ver o que é o processo extrafísico. Em média, quanto tempo dura um estado vibracional? Depende da pessoa, né? O que é, né? Você quer um de quantos? 5 segundos ou de 5 horas? Eu sou capaz de fazer tanto um quanto o outro. Aí cada um se vira. Pergunta para a pessoa que fez. Como é que é? Agora a média, isso é bobagem, né? Uma coisa eu te digo, essa média não chega um dia inteiro. A profissão das pessoas tem ligação direta com o curso intermissivo e tem relação com o desenvolvimento evolutivo das consciências? Sempre tem, né? Tem problema de programação existencial, envolve a profissão da pessoa, lógico. O pé de meia, a sobrevida, tudo. Por exemplo, meu caso, sempre gostei muito da área exata, me formei engenheiro da robótica há 6 meses, trabalhei no desenvolvimento de robôs. Assim, antes mesmo de terminar o curso de graduação, por viver numa região rural, resolvi desenvolver uma fábrica de frutas congeladas naturais. Mudança total de foco tão cedo. Sinto-me bem nas duas áreas. Como pode explicar as mudanças de profissões? Não tem novidade nenhuma. Aqui, por exemplo, eu só trato de gente que é polivalente, ou seja, versátil. E outra coisa, isso hoje é um problemão. É aquele negócio da pessoa que é muito versátil, ela entra, faz um vestibular nessa coisa, enjoa, passa para o outro, entra na escola, depois deixa, entra no outro curso. Por aí vai. São pessoas que não têm foco, às vezes. Agora, você não estou dizendo que você não tem foco, você tem. Você pode levar as duas coisas simultaneamente, qual é o problema? Isso não é fichinha. O duro é a hora que a pessoa quer levar 14 coisas.
Qual o objetivo da enciclopédia? De que forma pode ser usado? Os verbetes são usados somente em pesquisa da Conscienciologia? Não. Os verbetes foram usados, ou são usados, ou foram feitos, ou foram redigidos para você criticar. Vai ler os verbetes e mete o pau no texto. Vê o que você faz. Vê se você consegue. Faz força. É por aí que você vai aprender o que é. Tem que ler fazendo crítica, desancando com o texto. É assim que a pessoa aprende mais rápido. Como faço para ter mais lucidez extrafísica e desenvolver a telepatia com os amparadores para melhorar meu desempenho nas projeções? Por favor, comente um pouco. Olha, seu problema é o sol, você já sabe, não precisa falar muito. Estado vibracional, estado vibracional, estado vibracional. E tenha confiança, você sabe disso. Esse é o caminho. Não tem novidade e nem milagre nessas coisas, não. É alto esforço. Eu já fiz o CIP, pretendo dar sequência a esses estudos, quando melhorar meus recursos financeiros. Mas falo muito sobre a Conscienciologia e Projeciologia para meus amigos. Ocorre que às vezes não sei como fazer uma abordagem correta para divulgar esses assuntos, porque tem receio de estar cometendo um estupro consciencial e outras vezes penso estar agindo como um guia cego. O que o senhor me recomenda? Qual seria a melhor maneira de divulgar esse assunto? Primeiro, cala um pouco a boca, escuta mais o que eles falam e estude mais por você. A hora que você dominar bem os assuntos, você domina, fala para eles. Outra pergunta. Por que não existe uma unidade do IPC em Campinas, São Paulo? Essa cidade possui mais de 1 milhão de habitantes. Tem certeza que sou um intermissivista. O que você acha de você falar com o Instituto e criar uma unidade em Campinas? Está previsto. Seja um campineiro. Está previsto? Então, ó, já tem uma. Vê se você já aparece lá com a bandeira. Você vai participar da unidade de Campinas. Seja um campineiro em dia. O EV pode alterar o comportamento emocional de uma pessoa? Sim, pode. Alguém do tipo pavio curto, muito irritado, pode começar a mudar se conseguir dominar o EV? Sim. Agora, ele vai dominar o EV, as energias, e depois fazer muita reflexão. É a reflexão que pode melhorar. Porque a pessoa sem pavio curto, o que precisa é isso. Ela é precipitada, ela é impulsiva, então ela precisa de parar um pouco. Tem que raciocinar. O EV permite a reflexão que a pessoa não tem. Gostaria que o senhor abordasse a questão dos cuidados da primeira infância. Cuidados imediatos, pós-ressomáticos. Partindo do princípio da dependência da criança em relação aos adultos. Olha, hoje essas coisas já tem por todo lado, tem livros sobre isso, está muito fácil. E é muito menos difícil do que era antigamente cuidar de uma criança hoje. E outra coisa, tem toda a infraestrutura. O Brasil está numa fartura em matéria de processo de recém-nascido. Tem de tudo. É só a pessoa seguir o que tem. Agora, criança nasceu, tem que ser olhada a todo momento, mesmo quando está dormindo. Lembra disso? Isso é que é a coisa séria. Precisa estar de olho, vigília, vigilância, ficar de olho. Os primeiros tempos tem que ser assim. O senhor poderia comentar sobre a personalidade de Henrique José de Souza, criador da eubiose? Olha, ele é uma pessoa que fez força, né? Mas ainda tem muita coisa tipo seita, etc. Tal. Eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa tem que fazer muita crítica e haver muito debate, do jeito que nós temos aqui. Com relação à transmigração interplanetária, como fica a situação de belicismo milenário entre árabes e judeus? Qual seria a solução para esse conflito? Será que o nascimento de um serenão naquela região não poderia pacificar os dois povos? Não, eles precisavam de ter uma pessoa que mexesse, porque eles são primos, eles estão brigando há séculos. Só essa briga deles aí já tem mais de 50 anos, estão caminhando para 100 anos, né? Parece que eles querem ganhar aquela guerra dos 100 anos. Agora, tanto um quanto o outro, está todo mundo querendo, cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida, quer dizer, está errado. Enquanto o Lula é que está certo, porque o Lula chegou e falou assim, precisa de haver conversa, precisa de haver parlamentar, precisa de conversar, precisa de ter diplomacia. Os governantes precisam de falar mais, conversar mais e saber fazer isso. O Lula está certo nisso, certíssimo. Precisa de descer as armas, acabar com as armas. Agora Israel, chegou lá, matou esse povo todo lá, ó, mais uma vez. Quantas vezes Israel já fez isso? Estados Unidos não fala nada. Por quê? É Israel que manda nos States. Os americanos são mandados pelos judeus de Israel. Essa que é a verdade. Israel nada mais é do que um estado fora dos Estados Unidos. Mas é um estado americano.
é uma vergonha, um ridículo. E outra coisa, o Obama não está com força nenhuma, porque se tivesse era a hora de falar. Ele está matando os irmãos dele, olha lá, o que adianta? Agora tudo é primo, esse povo tudo é primo, judeu e islâmico são primos, tem que lembrar disso, não se pode esquecer isso nunca. Agora eles vêm brigando há quanto tempo? Quer dizer, é uma etnia belicosa, talvez seja das maiores que já existiram na face da terra, todos os tempos. A etnia islâmica, judaica, é a mais bélica que existe. Conheço a Conscienciologia, já fiz vários cursos, inclusive a CP2, mas estou em uma situação muito delicada, onde tudo está dando errado, na vida financeira, afetiva. Eu vou resolvendo cada vez aparecendo outros maiores, estou desesperado sem saber o que fazer. Minha profissão é motorista de van, sou proprietário do veículo, sou formado em advocacia e quem sabe devo retomar essa profissão. Escuta, seria bom você ler nos 700 experimentos o que é a interprisão grupo kármica, que você está nessa. Você está falando bonitinho aí, a fase da recomposição. Está tentando mudar. É bom você ler, que isso aí vai esclarecer você da situação. Agora, ó, eu quero falar aqui uma pessoa que só vai entender o que eu vou dizer com calma. O caso das 4 irmãs. Você que tem aí as 4 irmãs, arranja um advogado para ver esse caso. Isso aí é processo jurídico, advogado. Esse você está me ouvindo. Não estou falando nada aqui, porque esse aqui veio por fora. É você que tem 4 irmãs. Você sabe bem o que é que eu estou falando. Aquele caso lá, pensa bem. Ali é advogado. Você vai falar assim, mas advogado, no caso desse, é advogado. Isso aí é um caso de jurisprudência. Agora, ó, tem que juntar todas as irmãs e ir atrás do advogado e falar o que está se passando. Abrir o jogo, é a situação. Se vocês querem que amanhã, pode ter coisa pior nisso, amor. Agora, eu queria falar aqui para vocês também, uma coisa aqui, essa pessoa aqui está perguntando uma série de condições, o problema é que essa pessoa quer saber o que é a consciência. E ela quer que a gente fale que a consciência deve ser outra coisa. Então deve ser um diamante bonito ou qualquer coisa. Não tem nada disso. Consciência é você. É você, eu, ela, ele. É o egão, é o ego, é a pessoa. Isso é que é a consciência. Agora, a consciência, ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser assediadora, pode ser benfeitora. Mas é isso. Então, quando fala espírito, é a consciência. Falou em alma, é a consciência. Falou em qualquer coisa nesse sentido, é a consciência. Consciência é o ego, é o eu, é o egão. Não adianta querer forçar a barra. É você é a consciência. Eu sou a consciência. Agora veja, nesse nível nosso, nós já temos autoconsciência do que nós queremos. Então você é responsável também pelo seu destino. Você deve deixar que o determinismo atue sobre o seu egão e você começa a fazer o seu destino por você. É isso que é a Conscienciologia. A Conscienciologia deseja que as pessoas alcancem esse nível. E é difícil, porque a pessoa dominar o egão. O egão não é fácil, você sabe disso. Por isso, pensa só nisso. Não adianta querer inventar a situação que a consciência seja outra coisa. É isso mesmo. E outra coisa, você já foi todos os bichos antes. Bicho subhumano. Já foi anta, girafa, o diabo, vários desses. E virou gente hoje. Isso é que é a consciência. É assim que nós entendemos a Conscienciologia. Se você não admite isso, esqueça a Conscienciologia. Essa que é a condição. Gente, ó, o povo vive perguntando sobre vida em outros mundos, aquele negócio, ficam falando em André Luiz. Tem muito livro, eu vou mostrar um deles que fala do mundo extrafísico. Esse aqui, ó, A Vida dos Mundos Invisíveis, Antônio Borgia, editora Pensamento. Esse é da linha inglesa, da situação lá dos americanos, mas especialmente dos ingleses. Quem quiser ler isso, A Vida dos Mundos Invisíveis. Que aí a pessoa pode ver o que é que tem de bom ou de ruim nas questões lá, com o tipo do André Luiz, aquelas coisas todas que tem.
Antônio Borgia, é só ver isso aqui. Isso é do Editor do Pensamento da década de 1960. Isso é de 1960, esse livro tem 50 anos. Eu só estou mostrando mais um que o povo está me pedindo aí de vez em quando. Tem gente que me pediu mais sobre outros livros, mas eu estou vendo ver se acha lá, que alguns estão no bibliotafo. Nós ainda não temos a holoteca arrumada. Ela está tudo embatumada, é muito material que tem. Para a gente achar um livro é um problema. E eu não quero falar aqui nos livros, mais uma vez, só falar no livro. Eu quero mostrar o livro. Senão não dá. Outra aqui. Mário Henrique Simons, famoso economista brasileiro, eu o conheci pessoalmente. Era considerado um brilhante professor por seus colegas. Suas aulas eram famosas pela baixa frequência de alunos, pois esse não conseguia acompanhar seu raciocínio. Não, ele era terrível, super inteligente, os homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele não conhecia nada, você dava um assunto para ele, amanhã cedo ele era doutor no assunto. O professor nessa textura já confessou que teve dificuldade nas últimas décadas para passar o que sabe, já que o corpo de discentes ainda não está preparado para absorver certas informações. Que recurso o professor utiliza para administrar esse fato? É falando bobagem, repetindo as coisas, o povo reclamando, e falando isso, falando aquilo. É assim. Vocês não viram que essa semana eu tive reclamação aqui? É o jeito. Outra coisa, eu consegui. Tem um monte de gente. Tem 575 pessoas que vieram para Foz para trabalhar comigo com a enciclopédia. Já é uma vitória. O que você quer? O que vocês querem? 575? Quer dizer, agora, o Simons não podia isso porque ele fumava, bebia, tinha aquele negócio todo, e outra coisa, uma cabeça, um gênio. Mas outra coisa, disperso, cheio de coisa. Você está entendendo? Ele não dominava o Estado nacional, não sabia nada sobre isso. Agora, sente-se isolado e às vezes pregando o deserto? Não, de modo nenhum. Eu falo aqui porque eu sei como é que é a situação. Nós fizemos esse palacete aqui, que é o tertuliário, para a gente poder debater. Não tem nada disso. Como é estar na vanguarda e não ser compreendido semelhante ao Simons? Não, eu não sou semelhante ao Simons. Em primeiro lugar, ele era mais inteligente que eu. O QI dele, o quociente intelectual do Simons, do Mário, era muito superior ao meu. Eu conheci o homem pessoalmente. Outra coisa, a principal secretária dele era minha amigona, que era era esposa do amigo meu, que era o Zarrans, Natalício Zarrans. E foi eu que ajudei com os cômicos mortos. Por exemplo, foram eles, que sem eu pedir, mas ele sabia que eu ia chegar no Brasil, a turma do Simons com a Ivonete, que era a esposa dele, me recebeu no aeroporto, no Rio, e que eu estava com 500 mil malas cheias de livro. E passou tudo na frente. Deu um negócio lá na frente, colocou na alfândega e ninguém mexeu no meu material. Eu entrei com um monte de mala cheia de livro no Brasil. Eles desconfiaram que eu estava para chegar. E o povo foi lá. Como ele era ministro, podia, mandava, né? Na situação, eu cheguei lá, estava lá meu nome. Doutor Valdo Vieira, sério, negro, um cartaz, uma mulher lá. Nós viemos para retirar o senhor, que o senhor não pode entrar na fila. Todas as suas malas já estão sendo retiradas para lá. Que negócio sério. Aí eu fui olhar, era a turma lá da Ivonete, com cima, que tinha me pensado no meio dos outros, que eu ia trazer um monte de livro, porque eles sabiam que eu tinha comunicado com o Zarrans. Então eu devo muito ao próprio Simons, a Ivonete, o Zarrans, esse povo todo, por isso que eu conheci de perto. Agora, eu não era igual a ele por causa disso. O QI dele era superior ao meu. Agora, também não era igual a ele, porque eu não fumo, não bebo, não sou... Entendeu? Eu tenho minhas coisas, desde os 14 anos, tudo arrumadinho no lugar. Ele não era assim. Ele era um furacão. Cada inteligência. A pessoa na posição de estudioso, entusiasta, se submete ao autocondicionamento de ideias que reflete exteriormente no mesmo efeito da instantaneidade consciencial, com a variante que a vontade apenas desencadeia o fenômeno condicionado, seja no falar, no pensar, das faculdades psíquicas. Sendo os recursos condicionadores justamente promovedores ou promotores, né, do tactopsiquismo, pergunto de que maneira podemos converter-nos na instantaneidade consciencial consciente. Eu acho que tem que seguir as técnicas da conscienciologia, tudo que nós falamos.
Agora, a primeira coisa para fazer isso é dominar as energias, o estado vibracional. A partir disso, então, a pessoa começa a funcionar. Outra coisa, depois é ver, colocar a mão assim e ver. Se a pessoa estiver tremendo, é ir na imobilidade física, vir trabalhar durante alguns meses até acalmar o sistema nervoso vegetativo, o vago, simpático, parasimpático, aquele negócio todo. Depois disso, então, começar a pensar no outro patamar, no outro degrau. E a coisa vai assim. É assim que a gente chega na instantaneidade consciencial. Não tem outro jeito. A instantaneidade tem que partir da pasmaceira. Esse é que é o paradoxo. A instantaneidade, a rapidez de tudo tem que ir da tranquilidade íntima, que é a imperturbabilidade. A instantaneidade nasce da imperturbabilidade. Então é preciso entender isso aí. O meu amigo aí tem que entender essas coisas. Estado vibracional, estado vibracional. É a segunda vez que estou falando aqui hoje. Pode ser considerado primeiro discernimento, porque dentro de uma profissão, por exemplo, professor, dentista, médico, você procura melhorar a abordagem para o atendimento mais eficiente e eficaz? Sim, isso aí é o primeiro discernimento, porque está melhorando o nível de assistência que você presta. Isso é muito positivo, está tudo certo, é isso mesmo. Adulto. Agora, Rocha, aqui tem um negócio que o Dr. Vandir Ferreira de Souza, que é o meu colega, mandou, que tem o convite para o meu problema. O que era ótimo, ficou excelente. Tem todos os nomes das pessoas. Parece que dos 50, tem aqui uns 25 que vão aparecer. Agora, porque está tudo aqui o nome, tem endereço, quer dizer que os caras estão vivos lá, então eles devem aparecer. Agora, outra coisa, tem tudo aqui, até o preço do jantar, etc., do local lá. Você olha isso aí, dá uma olhadela nisso. Esse convite aí é meu, tá? É o meu. Sei lá, eu vou chegar lá e os caras me barram. Tem gente que não me conhece, né? Com essa barba, esse negócio todo. Depois de 50 anos, parece que a gente mudou um pouquinho. Agora aí, esse aí, o Vandinho mandou para todo mundo. Ele está falando aí. Agora aí tem o endereço de todo mundo. Tem os caras aí que eu quero ver. Eu quero saber se a Vânia vai aparecer lá. Tudo indica que sim, que ela está aí. E também o Ednei com a denúncia, etc. Esses meus colegas. É a metade da minha turma que está viva. Vamos ver isso. Vai ser bacana ver esse povo. Esses aí eu nunca vi. Faz só 50 anos que eu não vi. Vamos ver o que é que se passa. Eu estou nessa dimensão. Está vendo tudo isso? Tem um que uma vez eu tratei dele, que o irmão pediu, que não está aí, é capaz de ter dessomado. Eu vou saber disso lá. Mas, gente, sobre a instantaneidade, então, consciencial, como é que nós ficamos? Quero entender qual a diferença na aura de uma pessoa taquipsíquica e de uma pessoa bradipsíquica, e a diferença também de uma pessoa taquipsíquica mais calma e de uma bradipsíquica mais agitada. Isso aí é uma das coisas mais difíceis que você tem para localizar. Por quê? Quando a pessoa é taque, as energias às vezes agem rápido. Mas, se ela é taquipsíquica, mas ela é instantânea e ela é dominadora do processo, ela também sabe parar o problema. Então, é um senhor problema. Isso aí é só a vivência da pessoa, acumulando as experiências, para ela saber discernir direitinho como é que é. Senão ela erra. Ela vê, olha para a pessoa, está mais ou menos calma, a psicosfera dela, você está entendendo? Ali o que é? É calma por quê? É calma porque ela é da pasmaceira, está inerte, ela sofreu uma letargia, entende? Ou ela é calma porque ela domina as energias todas. E qualquer coisa ela é capaz de fazer isso e ser instantâneo. Então isso aí é só você ver com o tempo. Agora, são as características da pessoa. Tem uma série de dados. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem na clarividência. É o melhor da história. Ver a psicosfera da pessoa é a clarividência mais elementar que existe. No entanto, esse nível é uma das coisas mais difíceis que tem no parapsiquismo. Estou te falando o que é o problema da antipodia disso.
como é antagônico o processo, como é paradoxal, aparentemente muito contraditório, mas é um fato, é difícil. Agora você já falou... Por exemplo, como é que é? Vocês que nem a psicosfera, eu, por exemplo, eu vou parar e ficar quieto. Como é que é a minha psicosfera? Como é que é? Está entendendo? Por isso que é que o povo não custa entender, gente. Esse negócio eu falo aqui, mostro agitado. Não há. É isso. Não há taquicardia. Como é que fica? Não há adrenalina. Aqui existe, é domesticada, é domada. Como é que fica uma pessoa me examinar? Sim, é isso que eu estou te perguntando. Porque Eu sou que sou, às vezes, um pouco difícil do povo ver como é que é. Agora, tem aquele cara que vem, aí ó, você vê como é que o cara é clarividente. Então ele começa a descrever. A hora que eu estava dando aula, como é que ele descreveu? Teve gente que fez, colocou até desenho em livro, a minha situação lá, como é que era. Isso, dos cones. Eles estavam certos sobre aquilo. É igualzinho, por exemplo, aquele livro André Luiz, que o próprio Chico recebeu, que fala da dona Eufrosina lá, aquela dona, que é ele, no centro espírita. Os domínios da mediunidade. Que descreve ele direitinho do jeito que era, extrafisicamente, a situação toda dele. Está entendendo? Recebendo mensagem. É aquele o domínios da mediunidade? É um deles lá, não, é outro. É um dos livros dele lá. Daqueles lá, perto do mundo maior, não sei, é um daqueles que fala lá. Dona Eufrosina lá, que é a dona do centro espírita. Aquilo é descrição do centro espírita lá de Pedro Leopoldo, que eu recebi a mensagem. Aí descreve extrafisicamente direitinho, André Luiz, o caso como é que é. Há uma visão extrafísica da sessão que eu participava, da ocasião. Isso tem lá no livro do André Luiz. Aquilo é correto, tem muita coisa real, é aquilo mesmo. Agora, porque eu já vi uma vez falar assim de aura. Então, quando você fala no complementar, falando da aura se movimentando, aí uma vez você falou que a Nara que estava fazendo uma época nos laboratórios e a aura aparecia como se fosse quadrada, assim, um negócio ritmado. Eu queria entender um pouco mais dessas diferenças. Não, isso aí você vai ver as alterações das formas da psicosfera. Isso aí você tem que anotar com o tempo, até entender bem. Ir bastante no complementar, examinar bem como é que é. Tem que examinar cada caso, ver como é que é. Você tem que criar. Sabe a sinalética? Ela é totalmente pessoal, não é? Uhum. A clarividência é a mesma coisa. Você tem que criar os dados e anotar como é que é. A sinalética é só sua, só você que sabe. A clarividência vai ser a mesma coisa. Com o tempo que você vai ver. Porque tem gente, por exemplo, que vê certas coisas e não vê outra. Isso varia demais. Uma mulher, às vezes, é diferente do homem, do marido, para ver as coisas. Desenvolveram junto, mas são diferentes. Que a mulher, às vezes, vê mais detalhe, o homem não vê. Há uma série de situações assim. Agora, que tipo de manifestação? Agora, outra coisa também, a profissão da pessoa que está vendo, não é aquela que está sendo vista, não. É a pessoa que está fazendo a leitura da psicosfera. A profissão influi muito na pessoa. Entende? Uma pessoa que entende bem dos processos do corpo, da saúde, um monte de coisa. Outra que entende bem do processo de cosmetria, de presença, de força, disso. Isso tudo influi demais na descrição do processo da aura da pessoa. Agora veja, eu, médico, dentista, estudei cosmetria, processo de cirurgia plástica, problema de tudo que diz respeito à aparência, Hollywood. Você pensa como é que eu sou complicadinho? Você pensa que eu sou bobo? Eu fui estudar isso à toa? Formação cultural. Porque o meu olho clínico, assim, eu vejo e não esqueço mais, eu fixo o negócio todo. Tudo é isso. Está entendendo? Entendi. Agora, outra coisa. É uma vigilância o tempo todo ininterrupta. Entende? Que a gente tem com o tempo, se acostuma. Agora, eu faço pesquisa de tudo, né? Tudo me interessa. Tudo eu quero ver. Quer dizer, me interessa até eu ver o que é que estão me oferecendo. Mas tudo me interessa. Em tese, eu me interesso por saber tudo. Você entende? Então, com isso, as coisas mudam.
Então, eu olho uma pessoa, eu nunca olho só a pessoa, né? Eu estou vendo tudo que diz respeito a ela. Aparece o currículo daquilo que eu sei. Está na hora. A coisa muda de figura. Agora, tem cada caso. Hoje mesmo eu vi um aí difícil. Tive que esclarecer tudo, mas não posso nem falar aqui. É um negócio sério. Eu fico olhando aquela série lá do Law and Order, dá até pena. Os caras falam lá, os fatos, que aquilo tudo é inventado, mas baseado, muitos são inventados em fatos reais. Mas vem aqui para mim e as pessoas vêm e falam o fato, mas melhor do que aquilo que está lá no filme. Se eles tivessem me falado que esse fato que eu conheço, ia ser muito melhor do que aquilo. Tudo aí. E outra coisa, tudo para ser feito, tudo para ser desenvolvido. Tudo. Ainda não tem os dois detetives trabalhando no caso. É uma pena. Agora, você fala, por exemplo, no parapsiquismo, tem pessoas que caminham mais, estão para o lado de efeito físico, outro caminha para alguns tipos de parapsiquismo até no desenvolvimento. E na clarividência, existem algumas modalidades que a pessoa vai se desenvolvendo? Como é que seria? Não, a clarividência, você vai vendo, é o processo da Dimené. Tem que chegar a um ponto que você tem que ver a Dimené. Na hora que chegar nesse ponto é porque você começou a amadurecer. Agora, a Dimené, então, você olha para uma pessoa, aqui tem 50 pessoas. Você olha para uma pessoa, daí a pouco você está vendo 30 simultaneamente. Esse aqui é o ideal, é a Dimené. Ele vem à tona, aflora, fica claro. Agora, eu te perguntei em variação, porque assim, tem pessoas que ela tem mais visual, outras elas captam mais flash mental. Isso, porque eu fico imaginando, uma pessoa que tem mais, como se diz, conhecimento, deve influenciar. Queria entender um pouquinho mais disso que você estava falando. Cada um você tem que ver, né? E ver a situação, os detalhes. Mas olha, vocês dois que estão chegando aí, esse casal 200, eu queria falar para vocês que eu vi o palacete que vocês estão fazendo, que é de acordo com a rainha. O palacete que está lá, aquele monte de coisa que começou a ser construída, eles falaram que era de vocês. Assim quer dizer que aí vai aparecer o Palácio da Rainha. Eu passei lá uma noite dessas e vi grande a área, impressionante a situação. Valdo, na página 34, a segunda linha, a condição intraconsciencial extrapolacionista do evoluciólogo. Eu queria um detalhamento disso. Não, o caso todo aqui é o seguinte, deixa eu explicar. O problema da instantaneidade não tem novidade nenhuma com o serenão, porque isso é o natural dele, tudo deles é instantâneo. Tudo é taque, tudo é super rápido. Agora, quem tem mais extrapolacionismo nesse sentido, já é o evoluciólogo que está caminhando para ser serenão. Então é isso que eu estou explicando aqui. A condição intraconsciencial extrapolacionista do evolucionário. Mas é mais de E da do serenão é a natural, não é extrapolacionista. Ele vai ter, lógico, mais de serenão. Ele já está lá com o pé lá perto, né? Então ele já está tudo mais instantâneo. Agora, a instantaneidade começa já, por exemplo, na questão de teleguiado, já tem. Já alguma coisa, um certo percentual dessa instantaneidade. Agora, se você olhar, por exemplo, uma pessoa psíquica aqui, às vezes tem muita coisa instantânea. Depende do que é a situação. Mas são mais coisas de extrapolacionismo, uma vez ou outra, não é assim todo dia, não é uma coisa regular, já não tá, ainda não está instalado isso como uma norma diária ou diuturna da vida da pessoa. Agora eu queria saber, o extrapolacionismo seu, ele vai até onde? Ele chega a evolução? Não, o meu é fraquinho, né? Não chega nem desse teleguiado, não chega nisso não. Tem uma coisa ou outra, às vezes instantâneo, o próprio fenômeno, às vezes é uma coisa tudo assim. Mas isso tudo é extrapolacionismo. Não é, não. Quer dizer, eu não faço isso com aquilo que eu digo, eu não faço isso com o pé nas costas. Eu faço careta para cantar esse negócio. Mas vamos dizer, eventualmente tem de evoluciólogo no meio? Né? Não, eu tenho às vezes um ou outro, né? E muitos de nós aqui já temos isso. A gente pode ter extrapolacionismo até de uma atitude serenão. Mas é uma coisa esporádica, um negócio assim, é uma vez na vida, uma outra na dessoma.
Isso aí é relativo, isso não vale nada. Né? Falando outra coisa... É amostra grátis reduzidíssima. Entendeu como é que é? Outra coisa do que você falou hoje do Simmons. Eu até já vi o Simmons na época que era ministro e tal, mas você falou que uma vez fez uma medida de QI, o pessoal achou lá em cima, extraordinário. Fez o quê? Você chegou a medir o QI, o seu, não sei se eu entendi certo. Foi. E o negócio foi bem alto. Foi alto, mas os caras a... começaram a fazer umas coisas, isso foi no Estados Unidos. Eles começaram a fazer umas piadas lá em torno de mim e queriam medir o QI de novo, porque eles acharam que estava errado. Aí eu mandei eles para o holociclo. Mas sabe o que é o holociclo? Holociclo. E o Simmons, você falou que chega a ser maior o do Simmons? Você chegou a... Não, eles devem ter errado, né, o exame. Mas eles estavam querendo me abaixar, né? Me colocaram abaixo de pó de traque. Aí também era demais, né? Eu não sou mais girafa, olha o meu jeito. Careca desse jeito, não dá para ser girafa, tinha que ter um negocinho aqui assim, a girafa tem uns troços. Mas eles fizeram piada. E outra coisa, fizeram piada de uma maneira assim, bem rudimentar. Não, de onde ele veio, não pode ter isso. Está errado. Porque achavam que do Brasil... Eu sabia que eu nasci em Minas Gerais, Brasil, que atendi os outros numa clínica gratuita. O americano não entende isso. Eu atendi americano em Uberaba, eu sei também como é que é. Depois eu atendi lá no Rio, em Copacabana, eu sei como é que é isso. Agora, o americano não entende isso. Ele vira para você e fala assim, o seu dinheiro é melhor que o meu? Por isso que você não aceita o meu dinheiro? Ele não quer nada gratuito. Isso aí fere o processo do capitalismo selvagem. Agora, então, eles tinham isso na cabeça para me examinar. A minha personalidade estava baseada naquele capial, entende? Bronco, lá de Minas Gerais. Então, como é que podia? Aí eu, só para chatear, né, dei umas gerais primeiro, mandei eles passear, né? Mas dei umas gerais sobre psiquiatria e a condição deles. Eram 3. Eu falei assim, ó, você tem isso, 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 você tem isso, 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 você tem isso, isso, isso. Virei as costas e fui embora. Deixei eles ficar lá, um olhando para o outro, o que é que fazia. Não sei depois o que eles pensaram, porque aqueles caras não eram da minha turma. Eles estavam fazendo uma coisa que meus amigos pediam. Entende? Agora, era coisa até bem feita, séria, para eles era o máximo. Eu respondi o que eu pude. Primeira coisa, eu fiz um negócio depressa demais, é o negócio dessa instantaneidade. Eles acharam, né, que aquilo, não, ninguém pode fazer assim, não. Isso não é uma atitude correta. Entendeu? Agora, tem muita bobagem. Com parapsiquismo... Por isso que eu nunca fui a favor desse negócio de QI aí, medição de QI, isso é bobagem. Entende? Às vezes o QI mede aquelas pessoas que fizeram aquele QI, o povo está ali perto, mas não os outros. É que o Simmons, você já teve contato de ver palestra dele na época que foi ministro. Pois não, mas o Simmons... Ele tem uma agilidade mental extraordinária. Aqui, ó, todo mundo reconhecia a inteligência brilhante do Simmons. Era todo mundo, isso era unânime. Agora, que ele era assim meio impulsivo em certas coisas, no modo dele, justamente por causa desse processo do taxipsiquismo da inteligência dele. Agora, todo mundo sabe que ele também era assim. Ele não sabia nada, era assim que o povo falava. Ele não sabia nada sobre um assunto totalmente novo, uma coisa. Por exemplo, vamos supor que hoje ele estivesse aqui. Você pega e fala assim, sobre nanotecnologia. Então você fala isso para ele. Amanhã cedo, ele dá uma conferência sobre nanotecnologia e coloca todos os caras que estão estudando isso há 10 anos debaixo do braço. Era assim que ele era. O Simmons era isso. Era um negócio em matéria de compreensão, entendimento, elaboração de pensamento. Desses políticos, esse povo todo que eu vi no Brasil, foi um dos mais, em matéria de agilidade mental, foi o maior. Teve outro. Nós tivemos alguns bravos.
Tinha um cabeça grande lá, que de vez em quando aparecia em Minas Gerais também, que era terrível. Cara lá, esse também tem nome aí, as coisas dele. Mas não sei nem se eles voltariam, a família dele, não sei como é que é. Esse também era uma cabeça. Tem vários assim. O próprio Pontes de Miranda também era uma inteligência, brilhante. Porque o problema é a elaboração de pensamento. É você falar uma coisa, ele emenda aquilo. É aquilo que às vezes eu faço aqui, mas que é difícil, né? E você não precisa nem acabar de falar, que eu já emendo e acrescento aquilo que você fala. Tem gente assim, em tudo. O pior é esse em tudo é que é o brabo. O Simmons era assim. Tudo dele era instantâneo. O governo militar, por falta de liderança, ele pegava ministros de alto gabarito, alguns, tipo Simmons, Delfim, etc., para compensar a falta de liderança deles também. Agora, ele ajudava muitos outros e esclarecia também muita gente. Assim. Não é bem do jeito que o povo fala, não. Ele era um cara, algumas coisas, fez muita coisa boa, mas bem assim não. As coisas que ele ficou por aí. Bom, página 34, na Principiologia, você pode falar um pouco mais sobre o segundo item? O fato de a instantaneidade das manifestações da consciência importar sobremaneira a vivência do princípio da descrença, a fim de a se entender e saber vivenciar os parafenômenos pessoais. O problema é o seguinte, o princípio da descrença é a pessoa fazer a experiência. Ela fazendo a experiência disso, ela vai entender mais as coisas. Com isso, ela acelera os seus atributos conscienciais, inclusive o parapsiquismo. Com isso, ela caminha mais rápido. Entende? Na parapercepciologia. E a gente quer dizer isso. Uma coisa puxa a outra. Ajuda. Há uma convergência de fatores positivos. Agora, a instantaneidade das manifestações da consciência, quer dizer, de modo geral. Tem pessoa que é brade mesmo, não tem saída, aquilo é dela. Isso é normal. Não quer dizer que ela não tem inteligência. É a inteligência que é mais vagarosa, com calma. Agora, a maioria é mais ou menos normopsíquico. Não é nem TAC, nem brade. A maioria das pessoas. Entende? Agora, o que eu acho, isso é o meu princípio, isso é a minha opinião. Todo mundo caminha na evolução para ser TAC psíquico. A instantaneidade tem que tomar conta de tudo que a pessoa faz. Isso eu acho inevitável. Não tem saída. Cedo ou tarde a pessoa acaba reconhecendo isso. De modo que a primeira coisa que eu falo é o seguinte, uma pessoa é brade, é bom que ela se torne normopsíquica. A pessoa é normo, é bom que ela comece a já ter, vamos dizer, a extrapolação por si mesma do TAC psíquico. Mas numa vida, na mesma vida, você acha que é possível? Eu acho que é possível, porque se a consciência quiser, ela muda tudo, de uma hora para outra, o problema é dela. Aí entra a vontade, a intenção e a determinação, né? Agora, isso tem relação com o que eu queria perguntar também, na página 33 da Fatologia, mais ou menos no meio dela, é a terceira, sétima linha, o senso autocrítico instantâneo. É o senso autocrítico instantâneo. O problema é o seguinte, é aquilo que você adquire com o tempo, baseado nas suas experiências. Então, você vê uma coisa ali, aquela coisa vai refletir na sua personalidade. Na hora que ela já reflete num nível de autocrítica. Você já sabe como julgar aquilo com um determinado discernimento. Isso é das coisas mais difíceis que tem, mas é que mostra mais maturidade consciencial. Então, o senso de autocrítico instantâneo, ele funciona, ele existe, a coisa é séria. Em função da experiência que a pessoa tem naquela hora. Em matéria de autodefesa, uma das coisas mais sérias que a pessoa precisa ter é a instantaneidade do senso autocrítico. Se ela tem, ela se defende melhor, corrige na hora. A melhor correção que tem é aquela em cima do lance, a que você não deixa para depois, em 1 minuto. Nada para amanhã, ou nada para depois.
Vai fazer na hora. Isso é que mostra inteligência. Agora, aqui você está falando de ciência autocrítica, mas também é a heterocrítica nisso, né? Quer dizer, a crítica da pessoa. Não, mas o processo todo é autocrítica. É auto, mas isso que você falou. Porque o problema é da consciência em si. Ela não errar. Agora, ela está examinando aquilo que passa com ela, devido ao que ela recebe de fora. Mas isso é o secundário. O problema é ver como ela decide aqui, a respeito de si. E outra coisa, de uma maneira relampagueante. Por exemplo, eu vejo que a turma ainda está muito assim, devagar nas questões intelectuais. É muito devagar. Eu não sei como acelerar isso, eu estou fazendo minha força. A maior prova. Nós pegamos aí 10 trabalhos aí e distribuímos para várias coisas. Eu não vi nada disso até agora. Trabalho intelectual, você vê para a pessoa, amanhã ela já entrega pronto. É o que acontece conosco. A turma aí está demorando demais. Quantos dias já veio isso? Ninguém falou nada. Pois é, mas cadê? Valdo. Cadê? Cadê o verbete? Não é o cadê o livro? Cadê o verbete? São 10, eu não vi nada. Você entende como é que é? Essa turma é devagar. O processo intelectual é o primeiro que tem que andar depressa. Se uma pessoa está escrevendo um artigo e ela está empurrando com a barriga durante muito tempo, isso é fraqueza dela. Isso aí mostra deficiência mental. Não tem dúvida. Tudo que a gente está escrevendo, você tem que ver pronto, logo, imediatamente. Se é um artigo, uma coisa à toa, geralmente é 3, 4, 5 páginas só, isso é coisa à toa. Não pode ficar toda a vida. Mas por que estão demorando? Não tem motivo. Fazer uma revisão, você ficar 10 dias para fazer uma revisão, que besteira é essa? Não há desculpa para isso. Eu falei isso com o Leandro. Eu queria entender isso, porque é uma coisa a pessoa querer aprofundar. E aí a gente aprende aquela coisa que vai aprofundando, tem que ir lendo. Mas isso é bobagem. Esses 10 passaram pela minha mão e eu dei para a turma examinar. Eles examinaram e mostraram o que devia ser feito. É só sentar e fazer. 1, 2 dias aqui já devia estar pronto. Por que não? Mas você mesmo já falou assim, não, um verbete eu faço rápido, mas uma vez você falou assim, não, mas para quem está começando demora muito. O verbete, é só fazer revisão, chefe. Para revisar. É revisão. Não só desse. Pronto, já fizeram. E outra coisa, eles deram o que é que tem que ser feito. Por que está demorando? Entendi. Não. Mas isso é uma geral. Aqui, perguntar não ofende. Eu quero entender. Me entenda, só me mostra isso. A minha cabeça não entende uma coisa dessa. Eu não vejo racionalidade nisso. Há alguma coisa de batráquio, alguma coisa de ornitorrinco, alguma coisa de tartaruga. Eu não sei, mas alguma coisa tem nisso. Mas, não entendo. Agora veja, é isso que eu quero que a turma entenda com o tempo. O processo não pode ficar. Uma outra coisa eu já dei. Por exemplo, eu não fui reclamar para a pessoa escrever o verbete. Mas desde que fez o verbete, acabou. Tem que enfrentar. Qual é o problema? Não tem lógica isso que eu estou falando, não, Rosa? Tem ou não tem? Eu estou perguntando para você, porque você também está no meio, né? Bom, já que o senhor perguntou, vamos lá. Primeiro... Está ligado? Está funcionando? Então, um dos verbetes eu já entreguei. O outro estou encalacrada com ele. Eu não estou sabendo resolver o problema. Por quê? Porque eu não estou sabendo. Outra coisa é, se encorta tudo que você não sabe, diminui o texto, qual é o problema? Tem tanta saída para fazer na hora. Agora, um caso desse é aquilo que a gente fala, é o pronto-socorro intelectual. Tem que ser de emergência. Em cima do lance. Tem certas coisas que você não deve demorar. Processo de revisão é uma coisa que não tem motivo. Não dá. Tudo você pode dar um jeito para aquilo ficar pronto, porque isso aí já está no fim da linha. Agora veja, o que é isso? São pessoas jejunas vocês não estão acostumados a fazer texto para valer. Eu não sei como fazer agora para ajudar vocês, mas eu estou esperando que vocês todos cheguem no ponto, que aí nós já vamos ter, vamos dizer, precedente. Qualquer coisa, não vai daí falar com a Rosa o que aconteceu com ela.
Você já vai mostrar o que é. Você está entendendo como é que é? O que é pronto-socorro intelectual, se podia? É aquele que é rápido. Pronto-socorro intelectual é aquele que é feito em cima do lance. Você não deixa para depois. Mas, vai na hora. Essas coisas tem. O que é? É, que eu queria entender, porque eu sei, deve estar dentro da grande maioria, mas tudo bem. É a alerteza de escrever. Para você entender, presta atenção. Eu quero como acelerar, né? Ninguém pediu para a pessoa fazer o verbete. Ela escolheu, fez o verbete. Na hora que fez o verbete, deu. A gente fez a revisão, os outros fizeram a revisão e anotaram o que devia de ser feito. Aquilo foi devolvido para a pessoa. Aquilo tem que ser feito até amanhã. Já faz quantos dias? Nem sei quantos. Por que é que ninguém falou nisso? Estão esperando o quê? Quer dizer, está faltando o processo de mental soma nisso. Mas, por exemplo, não há motivo. Isso aí é aquele negócio. Não há razão. Não tem jeito de arranjar uma saída para essa. Por exemplo... não dá. Não dá. Eu quero entender. Uma coisa que eu estou procurando fazer eu estou querendo acelerar, eu vou escrevendo se parar de ficar criticando tanto, porque tu fica reelaborando 10 vezes o mesmo texto na hora de escrever. Mas aí você está sendo mais jejum do que o jejum. Eu sei disso, tudo bem. Vai lá, tem que superar isso aí. Eu sei. Mas é uma dificuldade. O processo é superar. Mas isso é questão de... forçar mesmo. Agora, você não pode prazo. apanhar de 3, 4 páginas. Que isso? Essa surra é muito desmoralizante. Professor Paulo, daí... 3, 4 páginas? Que é isso? Assim, eu não sei se... Quer dizer, eu vou me defender aqui, é chato. Eu estou deixando passar, hoje é que eu estou tocando esse assunto, mas eu falei com o Leandro. Não, eu concordo com o senhor que está muito demorado. Agora sim, qual é o problema do verbete que eu estou enrolado? É que eu fiz o verbete, o tema foi o senhor que tinha me passado, e já tinha feito ele lá atrás. Hoje eu fui ver, ele está horrível mesmo, mas assim, já saíram 2 verbetes depois daquele, e de um assunto bem superior à minha capacidade, que é sobre seriedade. Você então, fez? Eu fiz, então eu estou tentando que mas agora veja, aquele lá, o que você vai fazer com ele? Você vai enterrar ou vai fazer a ressurreição, a exumação dele? Faça a exumação e mostre. Mas o problema é o seguinte, o problema é esse. O problema é a agilidade do processo intelectual que parou. Mas eu estou tentando, professor Walter. Isso está errado. Não estou parado. Faça os outros verbetes, dependendo disso, nós não temos nada a ver com isso. Mas aquele que está lá na boca é que tem que dar um jeito. Bom, então ele está na linha de montagem, como é que é isso? Deixa eu falar qual é o meu dilema. Meu dilema seu direito, seu. Ou eu jogo. A gente vai dar algum direito a ela? O que vocês acham? Dá um pedacinho assim? Olha, qual é o meu dilema que eu ainda estou conferindo aquela listagem dos 100 megas que eu fiz. Certo. Ou eu jogo aquilo tudo fora e já está pronto, entendeu? Ou eu vou levar mais algum tempo. Então, acho que eu vou jogar tudo fora e deixar sem a listagem, entendeu? Pois é, mas pensa bem, né? Já era para pensar essas coisas, eu decido na hora. Mas eu estou fazendo assim. Você já pensou, gente, se eu fosse 1/3 disso aí, eu não faria nada. Nada então, de nada. Fora, 1/10 disso aí, eu não faria nada. Agora, a inibição intelectual é um fato ainda para a nossa turma. A inibição intelectual. Precisa dar um jeito de superar isso aí. Eu estou falando aqui para ajudar vocês. Isso não pode acontecer. A hora que der, tem que falar. Aquele negócio falou, até depois de amanhã de manhã. Pronto, às 10 horas. Vamos dar uma data fatal. E um horário fatal, timeline. Senão a pessoa, como é que é isso? A gente deixa, dá um dia para a pessoa, porque às vezes um tem que viajar, o outro não sei o quê. Então a gente vai dar, né, um desconto. Mas de modo geral, não. A coisa é para sentar ali e resolver a coisa na hora. Qual o problema? Como entender isso? Eu não entendo. Para mim, eu não tenho espaço na minha cabeça, quer dizer, eu sou burro demais. Não há espaço para colocar isso aí. Meu almoxarifado, to make a room, não dá. Não dá to make a room. Não dá para fazer espaço. Não tem espaço para isso mais. Muito tempo. Professor Valdo, sim. Aqui no ar, numa situação dessa ou parecida, semelhante, pode-se pedir ajuda?
Eles já estão com ajuda de tudo quanto é jeito. O que é isso? Pode pedir ajuda para todo mundo, desde que não seja assediador. Pode pedir à vontade. Claro, né, professor? Lógico. Fazer um verbete. A pessoa está com inteira de verdade, fazer o que bem entender. Agora, o problema é o seguinte, por que tanto tempo? São mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas, né? Dos 10, acho, é mais ou menos umas 7 pessoas. Por quê? Eu não entendo. Não apareceu nada. Professor Rosa aqui. Página 33, parafatologia, totipotência mental somática. Eu pesquisei totipotência, é a capacidade de uma célula se multiplicar, subdividir. Nesse caso, seria a capacidade do mental soma também se subdividir. Ele se expandir. Tot quer dizer tudo. É a potência, a potencialidade dele se expandir. Ele ficar cada vez mais poderoso. Sim, então aquilo, ainda voltando ao primeiro discernimento, no caso, esses protótipos os nuances primeiros do primeiro discernimento está dentro dessa capacidade do mental soma se subdividir. Não, o mental soma ajuda qualquer um, mas isso não quer dizer que seja fator sine qua non, não. Não? Não, isso aí é secundário. Depende da pessoa. O processo lá do primeiro discernimento é a pessoa colocar assistência aos outros acima de tudo. Pois é, mas depende também dele estar pronto. Pois é, mas a pessoa não precisa de ser um gênio do Simons para fazer isso. Pode ser menor. Pode ser menor. As mitocôndrias fornecem energia e luminosidade, elemento P, para o processo da ectoplasmia. Quais outros elementos orgânicos predispõem à produção desse fenômeno? Olha, tudo indica que o processo é a parte externa das células. Isso é que você tem que ver. Aí ele tem que falar em citoplasma. É isso que geralmente eles gostam de dizer. Mas é estudar para ver como é que fica. Agora, o problema é o seguinte, é a possibilidade que tem a estrutura da célula de ser imantada, a energia consciencial vai lá e sai com a parte dela junto. A retilinearidade autopensênica mantém a duração do estado vibracional? Não precisa mesmo de ser. Estado vibracional também não precisa ter uma retilinearidade. Isso não é fator sine qua non, não. O problema da duração do estado vibracional é a vontade da pessoa. Uma psicóloga espírita colocou um assunto que para mim é confuso, mas gostaria de ouvir sua opinião para refletir melhor sobre o assunto. Ela disse que quando você julga uma pessoa, define a si mesmo. Todo julgamento a respeito do outro é uma emanação de você mesmo, ou seja, é você refletindo no outro. Qual a sua visão a respeito disso? Como devemos lidar com um parente próximo que tem atitudes imorais? Devemos aceitar sem julgar? Não devemos esperar nada dos outros? Observação, sou a curiosa aqui de Floripa, estou em contato com a Marta. Ah, sei. Olha aqui, isso é uma bobagem imensa, enorme, isso aí que ela acabou de falar. Isso é besteira de religião. Ela acabou de dizer isso aí. O refletir no outro. Por exemplo, você vai ver o ornitorrinco e analisar o ornitorrinco, é a reflexão sua que está dando em cima dele? Besteira isso. Tem paciência. Outra coisa, você vai examinar uma célula, por exemplo, aí, de carcinoma, e é você que está sendo examinado, é a mesma coisa. Quer dizer, tudo é um problema de princípio consciencial. O princípio consciencial tem muitas formas, muitos jeitos de ser. Então, isso é uma bobagem enorme. Quando você julga uma pessoa, define a si mesmo, nem sempre. Por exemplo, você vai julgar o serenão, vai definir você? Não é bem assim. Agora, existe um fato que é verdade, é o seu nível consciencial. Cada um consegue entender as coisas dentro do seu nível evolutivo. Isso é outra coisa. Mas não é ter esse negócio de refletir no outro. Isso é bobagem, besteira. Porque o processo não é bem assim. Uma mãe fala para o menino a respeito de uma pessoa. Aquele menino, então, cria aquela ideia com ele, não tem nada de reflexo da pessoa dele. Foi o que a mãe falou. Ele vai ver outra pessoa e refletir dele. Isso é besteira. Tudo bobagem. O problema nosso é o seguinte, quem é que tem discernimento e quem não tem? O problema todo é esse, a visão depende do discernimento da pessoa.
Quanto mais discernimento você tenha adquirido pela experiência evolutiva, mais você vai acertar e menos você vai errar. O senhor costuma dizer que o povo não consegue entender o que você fala. Diante disso, o senhor não está cometendo o mesmo erro de outros líderes espirituais do passado, afirmando que apenas sua opinião está certa? Eu não. Eu falo para quem me entende. Eu não quero que você me entenda. Te vire. Eu não te chamei para você ver a tertúlia. Eu estou chamando os intermissivistas. Se você não é intermissivista, você está perdendo tempo comigo. Olha, estou falando isso desse jeito, mas não estou falando que você deve ir embora. Qualquer coisa, um abraço para você. Agora, o caso todo é esse. Vê se me entende. Vê se me entende. Eu tenho que falar, por exemplo, como é que eu vou falar sobre esses assuntos mais avançados? Consciência livre. A pessoa que está aí na rua, ele vai me entender? Uma outra coisa, você esqueceu que eu também falo muito isso, esclareço muito uma coisa. Qualquer ciência é impossível de ser massificada. Só entende a ciência aquela pessoa que estuda mais e que tem um certo nível de cognição para poder entender a ciência. É aquilo que a gente fala, se você chegar em São Paulo, milhões de pessoas, e você vai ensinar a teoria geral da relatividade de Einstein, quantas pessoas vão entender isso? Daqueles milhões, quantos? Você acha que se massificar, todo mundo vai entender? Nunca isso vai acontecer. Então a vida é assim mesmo. Tem coisa que, se você avançar com a cognição, você vai diminuindo a plateia, a audiência diminui cada vez mais. Isso faz parte. Faz parte do serviço. O que vai fazer? Agora, não tem nada desse negócio de estar cometendo o mesmo erro, besteira, isso. Eu também não sou desse povo, nada disso, não. Eu falo para os intermissivistas, o mais holociclo. Então, manda para aquele lugar, que é o holociclo, para a pessoa estudar, para ver o que é que tem. Não, Valdo, é só questão que as pessoas, de uma forma geral, falta experiência também no meio científico. Em qualquer área de ciência, quando você está já num nível avançado, como você falou, já vai direto para as pessoas que têm... O papai aqui foi para lá com a turma de cientistas do INPE. Tinha 80 caras lá, do Brasil, do exterior, todo lado. Foi preciso traduzir tudo que eu estava falando, porque eles não entendiam nada. Porque justamente é uma área... Pior não é isso, o pior é que naquela reunião que foi feita, aquele simpósio lá em Campinas, na Unicamp, que eu fui defender 4 teses lá durante 2 dias, os principais lá, que eram 2, que já tinha feito tudo quanto era, PhDs, já tinha feito tudo quanto era coisa. A hora que eles vieram me perguntar, coisa muito chã, igual essa que nós estamos recebendo, eu peguei 2, um rapaz e uma moça que estavam lá, e falei assim, ensina para eles. E fiquei ouvindo para ver se estava tudo certo. Não foi preciso acrescentar nada. Eu falei assim, vocês estão vendo que vocês são ótimos naquilo que vocês sabem, vocês não sabem nada daquilo que nós estamos falando. Todo mundo ficou calado, os 2 ficaram calados. E a meninada de 15 anos está dando lição para eles. O que eram os processos nossos de conscienciologia? Eles não sabiam nada. Outra coisa, veio com empáfia danada, né? Já tinha passado na Europa, isso e naquilo, tudo quanto é PhD, um currículo terrível. Mas totalmente zero em matéria de conscienciologia. Eu vi isso. Agora, a empáfia era tão grande que eu pedi, faz favor, mostra para ele, do jeito que eu peço aqui para vocês, por favor, fala. Eu falei isso com um rapaz e uma moça de 15 anos que está lá. Era um banho de loja, mas lavaram os caras, na minha vista. Não foi possível acrescentar nada. Eu falei assim, vocês aí entenderam como é que vocês não estão sabendo nada? Vocês sabem tudo, sabem nada. Outra coisa, você não está sabendo nada a respeito de você. Seu. É a sua consciência, você não sabe nada. Os caras falaram, você tem sua razão. É bom a gente estudar isso. Tem um deles que começou a estudar isso, seriamente. Eu depois até encontrei com ele, depois, uma opção de coisa. Na própria ciência convencional tem o que se chama de divulgadores científicos, que são aqueles autores que... Aqueles que fazem a difusão dos conceitos. Então, só que a diferença nossa aqui é que você que está na ponta já é aberto para todo mundo acessar. Então a pessoa tem que pagar o preço de ter essa diferenciação, mas também não pode ficar falando sempre o básico, senão ninguém mantém aqui. Não tem manutenção disso. A glândula pineal nos conecta com o extrafísico, vivo missionário da luz, ou sua função é somente orgânica. Não, ela tem relação sim por causa do processo de energia. É uma dos pontos da cabeça que mexe com isso. Mas não é só ela não, tá?
O senhor fala constantemente em EV, estado vibracional, mas tento fazer já há alguns meses e não instalo e nem sinto nada. Acho que sou casca grossa. Ah, não há dúvida. Meses? Você não deve ser casca grossa, você deve ser o tronco inteiro. Se possível, tem alguma dica para ajudar a quebrar essa casca? Estou tentando também a projeção consciente, mas nada acontece. Desculpa a ignorância. Olha aqui, você está ótimo. O problema seu é participar de um grupo. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. O melhor é um grupo. Então, o ideal seria ele vir aqui passar uma temporada com o dinamismo nosso aí, da dinâmica. Ou se não, ir nas coisas do Mário aí. Quando é que você vai dar curso? Eu não sei de onde ele é. Semana que vem nós vamos ter um curso sábado e domingo. Aonde? Aqui no SEG. Pois é. 40 manobras. Vem aqui nas 40 manobras e traz seus cachorros, suas armas, para você criticar tudo que você vê. Vale a pena. Muito grande no estado vibracional. Então, pois é, estado vibracional é o que você está precisando. EV. Vê se você vem para o EV. O povo lá em Minas Gerais fala, né, já vem. Quer dizer que já vem. Então, vem. Está certo? EV. Terminei uma relação de quase 4 anos. Contudo, passado alguns meses, percebi que havia tomado a decisão errada. Estou tentando retomar a relação com a minha antiga companheira, mas ela está relutante em voltar. Ela se enquadra no perfil da dupla evolutiva, sempre nos dando bem em todo sentido. O que o senhor acha? Devo continuar investindo no retorno da minha duplista? Sim, agora você deve estabelecer um prazo. Coloca um prazo, não, até o dia tal eu vou tentar. Depois, se não for, bye bye. Vamos em frente. A vida é assim. Às vezes é preciso. Tudo tem sua razão de ser. E outra coisa, se ela está relutante, é porque o negócio deve ser sério. Tem que ir com calma. Né? Na classificação didática da escala evolutiva das consciências, o início da prática da tenebra estabelece o 5º estágio de tenepsista. Quando se pode considerar que o tenepsista passa a ser considerado projetor consciente? É a partir das primeiras projeções assistenciais ou quando vivencia de forma rotineira a projeção? Poderia detalhar um pouco essa questão? Olha, é a própria pessoa que tem que ver o que eu sou. Eu sou tenepsista? Eu sou projetor? Eu sou ofiexista? Eu sou desperto? É você que tem que classificar você. Você pode escolher. Eu acho o seguinte, se você já tem algumas projeções conscienciais, e você já está ajudando os outros através dessas projeções, você já é projetor. Pensa nisso. Agora, o melhor mesmo é quando o projetor já consegue fazer a projeção, assim com uma certa dificuldade, mas ele consegue quando ele quer. Isso aí é que é importante. A vida profissional. B. Sim. Voltando nessa agilidade intelectual que você falou, quais são os atributos que estão envolvidos nesse tipo de agilidade intelectual? O que a pessoa tem que ter em termos de atributo? Tudo que é o contrário desses 40 categorias de realidade que eu falei aqui, o contrário disso. Eu já falei os que não prestam, porque é o que o povo está acostumado. Agora, vê tudo que é isso. Por exemplo, uma pessoa, afetações, atrapalhações. Por exemplo, a turma dos trapalhões não serve para fazer. Entende? Banalidades, bisonharias, burocracias, cerimônias, complicações, constrangimentos, degraus, eloquências, embaraços, empecilhos, tudo isso impede. É só a pessoa ver o contrário disso aqui. Você vê aí, os contrários disso são terríveis. Desses 40 aqui, pode fazer uns 400 positivos. E cada um aqui equivale a muita coisa. Empecilho, por exemplo, praticamente tudo é empecilho. Se você for pensar, o negativo, tudo que é o anticosmoético, tudo é empecilho. Então pode ser muita coisa, só essa palavra empecilho. Professor, aqui no ar, em cima. Sim. Ainda a taxologia. O senhor podia dar um exemplo do 9 degraus desse impedimento? Degraus. O caso é o seguinte, os degraus da pessoa, por exemplo, toda pessoa você vai falar com ela, e ela é brade. Então ela vai no primeiro degrau, segundo, lá pelo 4º ou 5º é que ela responde a você. Tudo vai no slow motion.
E outra coisa, esse slow motion não é o meu que eu falo aqui não, tá? Câmara lenta, tudo, são os degraus. Então, primeiro tem que subir uma escada. Aí que a pessoa vai falar. Então, ela tem que passar esses degraus, tem que superar esses degraus. Como é que a gente, na prática? A prática é raciocinar mais rápido, pensar mais rápido, concluir depressa. E outra coisa que eu falo aqui, corta-os finalmente o mais depressa possível lá na frente. Então, com isso, você elimina os prolegômenos, os prefácios, os prólogos, os prolóquios, os proêmios, os gongorismos, e vai direto àquilo que interessa. Oswaldo, mas ainda... Degrau é cortar os degraus. Fazer tudo direto. Professor, pode falar. Na página 33, na linha 13ª, o fato de ser secundário às opiniões, depoimento e posicionamento das pessoas ou grupo de pessoas, toda essa enumeração, o senhor poderia aprofundar, por favor? Espera aí, preciso ver onde é que você está. Na linha 13. 3, 6, 9, 10, 13. É de cima para baixo, né? É isso. Uhum. O fato de ser secundário às opiniões, depoimentos e posicionamento das pessoas ou de grupos de pessoas a respeito dos parafatos e parafenômenos, importando muito mais a consciência ilustre, estabelecer a parajurisprudência pessoal sobre as bases fundamentais. O problema é o seguinte, não adianta o que é que o povo está falando sobre a psicosfera daquela pessoa, sendo que você já está doutora no assunto, já teve experiência, conhece a pessoa, conhece a paratroposfera dela e a tudo quanto é para dela. Então aquilo não adianta, aquilo é secundário. Você tem uma opinião já formada, outra pessoa não tem. É isso que eu quero dizer. Então isso aumenta o caquipsiquismo. Você já sabe como é que é. É o contato, a sabedoria do processo, a vivência. Entende? Entendo. Vivência que manda. Mais é secundário. Ok, obrigada, professor. Valdo, aqui no B. Então, mas esse rapidão aí, esse euforismo... Esse relâmpago. Isso, The Flash. Não poderia ser visto como uma doença? Porque é o seguinte... minha filha, eu tenho... Espera. Só um minutinho, deixa eu te explicar uma coisa. Tem os bipolares, certo? Que são eufóricos ou são depressivos. Eu tenho esse caso na minha família, inclusive. A doença, quando a pessoa é relampagueante, é na hora que ela tem ansiosismo, que ela é precipitada, entendeu? Isso é outra coisa. É aquela pessoa que tem assodamento. Você está entendendo? Assodamento? Assodamento. Então, o que é? Ela é impulsiva, ela é precipitada, raciocina. Agora não. Uma pessoa está aí quieta, você pergunta para ela responde em cima do lance certinho. Calma. É super rápido. Esse aqui é o relâmpago. Tem nada de ansiosismo, não tem nada. É isso aqui que eu falo. O ansiosismo é isso. O que é que você falou? Como é que foi? O que é? Isso aqui é. Não é isso. É com calma. Entende? Professor, nestas realidades aqui, então você primeiro analisa detalhadamente, lista todos que você tem casuística. Não, você está falando para ver como é que chega no relâmpago. Detalhamento disso. Não, leia tudo do detalhismo. Acho que a coisa mais importante é isso. Depois você lê no detalhismo, você torna a ler tudo da fatologia e da parafatologia. E vê onde é que você se encaixa. Não, isso aqui eu consigo, isso aqui não, como é que é? Agora depois você vai ver na taxologia, no fim. Você olha, eu tenho alguma coisa disso? Eu ainda estou enrolado nessas coisas? Por exemplo, você ainda tem cerimônia para falar? Pois é, vai achar um monte aqui. Né? Você faz careta na hora que vai falar? Tudo isso. Só as coisas que tem que ver aqui. Por exemplo, você é empolado para falar? Você arranja muito enfeite? Está tudo aqui, está tudo falando. Os gongorismos, os lances, os links, a liturgia.
os meandrismos, nefelibatismos, passe-partout, tem tudo aqui. Valdo, esse aí, o passe-partout, eu vi o significado dele, eu não entendi porque está no contexto. Que é uma chave mestra. Tem passe-partout que é desse tamanho. Ó. Chave mestra. Aqui, não, é desse tamanho aqui, o passe-partout. Passe-partout. Passe-partout, para as pessoas entenderem direito, é o seguinte. Você tem a seringa e tem a agulha. Na hora que vai colocar, tem que adaptar a seringa para colocar a agulha, porque a bipolar é diferente. Aquilo é o passe-partout, aquele primeiro que você põe, entre um e outro. Então, é o intermediário, é o médium. Passe-partout é o médium. Tem 3 significados. Agora, veja, você vai falar e você arranja um intermediário, acabou, não tem rapidez nisso. Porque aqui fala a chave, tem 3 significados. Melhora você falou isso, da seringa. Melhora isso. Da seringa. Você não está falando da seringa? Tá então, te vira desse. Já te seringa aí. Isso te ajuda. É o intermediário ali. Está entendendo, né? Passe-partout, é o francês. Mas o que é, Rosa? 22, o link. 22? É, na página 36. É, 22. Links, o que você quer? Eu queria saber. É a pessoa não, a pessoa, ela está falando com você. Daí a pouco você nota que ela está dentro de uma cadeia. Está cheia de elo. Ela não está pensando por ela, nem nada. Mexeu, ela está presa. Não sai. O a priorista é assim. Ele não desengata. Ele não toma. Enfim, o que vocês precisam para entender a instantaneidade é o seguinte: ligar o carro e ele pegar no instantâneo. Você está entendendo? É isso. Agora, tem carro aqui que é o seguinte: até ligar, uma boa parte, alguns aqui, na base da manivela ainda. E a manivela que não pega. Você lembra desses carros como é que eram, né? Eu lembro. Aí, você não sabe o que é um carro a manivela, pois é. Mas olha, esses que não sabem ainda estão dominando. São dominados pela manivela ainda até hoje. Entende? Eu não entendi muito bem essa questão que você falou do a priorista, ele está com esses elos. Por quê? Porque são as ideias que travam? É. Você falou uma coisa que mexeu nele. É como se reverberasse nos conceitos. Agora veja, ele é instantâneo para mexer na ferida, mas a reação é lentíssima. Instantâneo para mexer na ferida. Ele apalpa, ele vê as coisas, ele tem problema com aquilo. Você está entendendo? Tem tudo disso. Agora veja, uma pessoa desconfiada, ela pode ser instantânea. Pode ser relampagueira, até desconfiada. Mas agora, se uma pessoa tem problema de apriorismo, ela é estagnada. Tudo é mais devagar. Ela fica arranjando um jeito de defender o que ela tem, que ela não quer mudar nada, ela é neofóbica. Ela tem fobia da coisa nova. Professor, pode existir um macrossoma que venha mais preparado para essa instantaneidade? Pode, porque o macrossoma pode ajudar, né? Ajuda. Principalmente o sistema nervoso neurovegetativo. Ele pode ajudar nisso. E essa instantaneidade ela pode ser também matéria de curso intermissivo? Para o intermissivista pensar sobre isso para a hora que ressoma? É uma coisa mais séria do que isso, Felipe. A instantaneidade é uma condição da consciência inevitável. Cedo ou tarde tem que entrar nisso. Para você ver, você não vê essas coisas na religião, na filosofia, mesmo na ciência, não tem nada disso. Na própria psiquiatria, eles dão valor para o taquipsiquismo. Dão pouco valor. Eu vejo, o povo ainda não entende isso. Sempre a gente viu que a instantaneidade é uma coisa do serenão, é da serenologia. Aí eu já tenho que falar isso para vocês. Extrafisicamente, quando vocês dessomarem, vocês vão ver que tudo é feito assim. Outra coisa, você quer ver se uma consciência extrafisicamente é evoluída, você olha pela instantaneidade das ações que ela faz. Se tudo que ela pensa, se tudo que ela faz, o movimento, o translado, tudo isso é instantâneo, essa é de alto nível. Pode olhar. Professor, aqui, né? Se ela é lenta em tudo, não é evoluída.
Na CCCI a gente caminha para uma instantaneidade maior que da Socinho. Cada vez mais. E esse ambiente todo da cognição. Por isso que eu estou falando esse caso da instantaneidade aí, da parte intelectual nossa, ainda está muito... Está arrastante. Ainda está muito tartarugante. Pois é, mas o que poderia fazer? Lesmenta. É aquilo que eu falei um dia desse sobre o lesmento, tartaruguento e etc. Entendeu? É isso. O que as pessoas em si poderiam fazer para aumentar essa instantaneidade, então, aqui? É ficar de olho no prioritário. É o que está faltando para a maioria. Por exemplo, essas pessoas, a hora que viram que aquilo é para fazer a revisão logo, assim, para com tudo que eu estou fazendo, vou fazer só isso, até acabar. Até amanhã cedo, acabou. Não há desculpa de não ser assim. Arranja para mim, seja advogado de defesa dessa turma, arranja uma saída, você não vai ter. Não tem. Logicamente, racionalmente, não tem. Professor, eu não vou perguntar se tem lógica. Nos seus livros, de certa forma, o senhor faz isso, o senhor se concentra neles até... Não, terminar. Tem livro desse meu aí que eu fiz uma tarde, por causa do material meu. Foi feito uma tarde. Mas, por exemplo, pega esses maiores, tipo conscienciograma ou... É mais fácil que tem, por causa do meu material, tudo é mais rápido. Agora eu olho tudo e, ó, eu faço a confluência daquilo que eu vou pesquisar. Tudo bem assim. Eu já falei para vocês, vou falar pela 50ª vez. Até para ir ao banheiro eu sei qual é o itinerário que eu vou pegar e o que é que eu vou fazer. E com isso não quer dizer que eu estou com instantaneidade, estou apurado e acabei de chegar em casa, preciso ir para o banheiro. Não é nada disso. O meu normal é tudo pensado. Em casa tem porta, devido às gatinhas, isso, aquilo, tem porta que você fecha, tem umas que eu permaneço fechada, outras às vezes eu estou ligado. Por exemplo, nessa época agora é o aquecedor, na outra época é o ar-condicionado. Às vezes a porta tem que ser fechada. Eu já sei tudo o que é. Aquilo tudo eu já tenho usado, tudo rápido. Porta, janela, condição, móvel, isso e aquilo, tudo bem certo. Por isso que eu falo, um monte está certo, uma opção de coisa. Não adianta vir que não tem. Agora, o ideal é aquilo que eu falei, o ideal é que todo mundo seja um monte normal, sadio, equilibrado, harmônico. Enfim, prolífico, eficaz, sabe? Proveitoso, de bom resultado. Esse é que é o caminho. Gostaria que o senhor explicitasse mais em fatologia o seguinte, segunda linha de baixo para cima. A vivência pessoal ou autovivência é a condição estrutural, teática mais importante do princípio da descrença. Sim. Problema autovivência. O que significa isso? É você ter a experimentação sua, a pesquisa sua, a vivência sua. Uma pessoa falou um assunto, você vai lá e vai ver se aquele assunto é do jeito que ela falou. Você vai ter a experiência por você. Você vai ter o resultado que você colheu vivendo aquele assunto. Isso é que é o princípio da descrença. O princípio da descrença existe em função da experiência pessoal. Não acredite em nada, não vai no bico de ninguém, não atenda nada que está escrito em qualquer livro. Livro aceita qualquer coisa, microfone aceita qualquer coisa. Até eu falo, até pum de cachorro, o microfone aceita. Quer dizer, isso tudo é bobagem. Interessa o que você vivenciou. Isso é o princípio da descrença. É assim que ele tem que entender. Sou bióloga na área de biologia celular e histologia. Gosto muito de ouvir e tenho aprendido muito com o seu enorme conhecimento. Não, menos. Como é que faz aí o negócio? Tem que dar uma reação. Como é que é? Menos. Fiquei na dúvida quando o senhor fala da célula e do citoplasma. Na verdade, é o interior da célula, pois o citoplasma se encontra ao redor do núcleo celular. É isso, sim. Mas veja, ele não é o núcleo. Vamos lá com calma. Opa, olha aí, é a citologia. São as reações que ocorrem dentro da célula? Sim, mas não é bem a reação. É aquilo que é a estrutura da própria célula, alguma coisa de lá que sai com a ectoplasmia. Se for fora da célula, então será a matriz extracelular? Não, não é fora da célula. O negócio é dentro. É isso que se estudaram desde o século XIX. Agora, o que eu vejo é o seguinte,
temos que ver é o tipo de ectoplasma. Agora, só para te informar, eu quero te dizer o seguinte. Ectoplasma, das coisas que eu já vi, ele pode ser de muitas cores e pode ser de muitas densidades. Outra coisa, ele pode ser brilhante, pode ser opaco, totalmente fosco. Isso depende da situação e o que é. Por quê? Ele, com o passar do tempo, ele constitui como se fosse o processo de uma plasmagem celular. Ele está virando o problema biológico. Então, com isso, a gente tem que ver. Outra coisa, esse biológico pode ser vegetal, pode ser subhumano e pode ser humano. Depende o que é. Uma outra coisa, na questão humana, ele pode ser biológico, ele pode ser cerebral, ou seja, neurológico, ele pode ser de diversas categorias dentro do processo. E depende de onde ele sai e o que acontece com ele. Com isso aí, você pode estudar muito. Dentro da sua área, você está com tudo. Viva o micrófono. Eu vi falando em micrófono, essa aqui é dessa área. Sobre o problema de casca grossa, sou de Londrina e não posso ir aí fazer o curso 40 manobras. Não teria, é a mesma pessoa, mas não tem mais, né? Não teria algumas dicas para quem tem esse problema e não pode ir aí? Uma dica a ser aplicada aqui mesmo. Tudo se resolve indo aí, e quem não pode? Olha, para isso nós temos hoje, eu já escrevi alguns livrinhos que tem por aí. Um desses livrinhos é o Projeciologia. Pega o Projeciologia e dá uma lida. Você já tem muita coisa para você estudar em casa. Vale a pena. Projeciologia. É o telefone? Fala com ele. O telefone do IPC de Londrina é 3321-2683. 33, 21, 26, 83. Olha, seria bom você chegar lá e falar que você quer estudar o estado vibracional. Para eu te dar umas dicas. Aí a pessoa pode mostrar lá na hora. Né? E na tecnologia? Você poderia explicar, por favor, essa técnica do reducionismo das ações corretas? O reducionismo das ações corretas. O reducionismo é o seguinte. O caso todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, você vai conversar com ela. Ela tem várias manifestações, atitudes ou posturas, reações naturais dela corretas. Mas às vezes ela tem tanta cerimônia que até ela responder a você demora muito. A primeira está perguntando como é que vai ser, qual a palavra que ela vai usar, se ela vai contar o caso, como é que é, aquilo tudo ela vai devagar. Com isso ela acaba com o processo do relampagueante. É um aprimoramento. Agora, veja, ela já faz certo. Se ela está acostumada, ela faz o reducionismo, quer dizer, as ações corretas, ela consegue passar com aquilo rapidinho e chegar lá na frente para responder a você. Estou dando um exemplo da questão da interlocução, a gente vê como é que é. Mas mais ou menos é isso. A técnica do reducionismo das ações corretas. Está vendo? A saída. Tem gente que demora muito, é aquilo que eu falo, os prolegômenos. E aqui, ó, eu estou falando também, eu digo aqui uma série de formalidades, as etiquetas, os empolamentos, os enfeites. Tem muita coisa aqui, ó. Os lances, meandrismos. Eu também de vez em quando gosto de usar essa palavra, meandrismo. Então é aquela pessoa que vai a Buenos Aires via Paris. Nessa técnica do reducionismo, a palavra reducionismo tem uma conotação negativa. Eu sugeriria técnica da agilidade das ações corretas. Não precisa disso, é reducionismo. Reducionismo é a ideia de uma coisa mais restringida. Não, mas olha, isso de ser negativo é negativo para a galera lá, quem queira. Mas eu acho que aí está certo. A técnica do reducionismo das ações corretas, reducionismo das ações, é reduzir. A pessoa vai começar a entender, porque para isso há um verdadeiro princípio de manifestação. É sério. Professor, quero ver. Como é que o senhor vê aqui a aplicação da instantaneidade na questão coletiva, grupal? A gente está falando aí de conselho, dos 500 e tal. O que? Coletivo, grupal? Ter instantaneidade nesses processos coletivos. A gente está vendo lá a reunião mais rápida. Isso é só quando aumenta o processo da afinidade entre um grupo evolutivo de alto rapport, né? Senão não adianta, as pessoas não têm. Porque essa é a dificuldade. Porque você não pode
ser super relampagueante com 50 pessoas. Isso. Toda a multidão se nivela por baixo. Quando você tem 50 pessoas, você tem que pensar, aqui o trabalho é de Brade, tem que ir com calma. Como é que eu uso a minha técnica de Brade? Divido o sotaque. Eu repito as coisas, vou do outro flanco, torno a falar do outro lado, para o que o povo entendeu. Se não entendeu com aquilo que o povo está reclamando, que eu repito as coisas. Agora, eu repito num outro nível. Você está entendendo? Sim. Outro flanco, outro lado. A abordagem é um pouco diferente, mas o núcleo é o mesmo. Porque na ideia da democracia pura, quer dizer, se há uma instantaneocracia, você compromete a participação dos brades. A maioria, você não pode, você tem que falar dos brades para cima. Para cima. Não pode ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Democracia é isso, é a saída, não tem outro jeito. Professor, é aqui na página 34. Em efeitologia. É o penúltimo deles ali. O efeito energético instantâneo da autoevocação. Você pode ampliar isso aí? A autoevocação é o seguinte, uma autoevocação. Na autoevocação você pode estar pensando numa ideia, num local, numa pessoa. De modo geral, vamos dizer, os alvos são esses, da autoevocação. Agora, a pessoa é o que acontece mais. As pessoas pensam mais em outras pessoas do que em outras coisas. Isso de modo geral que eu estou falando. Então, vamos analisar a pessoa. Você fez a evocação da pessoa. Aquilo, na hora que você fez essa evocação, o que aconteceu? Você, na mesma hora, você está lembrando da imagem da pessoa, aquilo mexe na sua cabeça, na questão da memória, tudo quanto é lá. É instantâneo lá dentro. E às vezes você vê direitinho a pessoa na sua frente, você lembra, uma imagem e tal, a sua tela mental reproduz aquilo tudo em segundos. Então, é uma das coisas mais rápidas que tem, é isso aí. Entendeu? É esse efeito instantâneo. Isso a pessoa tem que pensar. Por isso que eu falo, na questão, por exemplo, da fantasia sexual. Entende? O homem viu a mulher pelada, está lá, aquele negócio enorme, seja no cinema, seja uma foto, uma coisa qualquer na internet e tal. Ele pensa na mesma hora, está a imagem da mulher na frente dele. Aquilo é instantâneo. Por isso que eu falo, é uma das coisas que dão mais assédio, é a hora que entra na questão da afetividade. Então, quando a afetividade casa com a sexualidade, aí piora tudo. Você entendeu, né? Instantaneidade da evocação. Eu entendi, só que eu estava entendendo diferente. Os efeitos para a pessoa que faz essa evocação. Pois é, mas isso é depois. Uhum. Mas você tem primeiro que compreender como é o mecanismo da evocação. Entende? O alvo aparece aí, na frente. Então aquilo é instantâneo, que já começa a funcionar em cima da pessoa. Agora, por exemplo, você tem um assédio lá, um assediador, uma coisa. Na mesma hora que você evocou, ele vem em cima de você. Tem alguns desses assediadores que são instantâneos também, na manifestação. Eles são tudo tipo avião a jato. Tudo é rápido. Entende? Não é carro de boi, não. É avião a jato. O que você quer? Página 34, trinomiologia, o último trinômio, segunda linha, a partir da segunda linha. O último trinômio aqui é o trinômio da autodispersidade, reconhecer, rechaçar, neutralizar de imediato as paraintrusões patológicas. Aqui ocorre mais, lógico, de vida sinalética. A pessoa já está tão doutora no assunto, já aconteceu milhares de vezes aqui, que atira de letra, já sabe tudo o que é. E outra coisa, de acordo com a sinalética, ela já sabe quem é a consciência e o modo que ela é. Entende como é que é? Tem uma porção de sinais, sintomas e sensações que criam essa sinalética. A gente sabe tudo. Tem saída para isso. Quem mais que está aí? Tem mais alguém aí com a situação? Micrófono. Para a gente ver. Todo mundo já está instantâneo. Né? Instantaneidade total. É isso? Né? Muito sério isso.
queria que você continuasse aprofundando sobre aquela ali da questão das evocações, porque tem imagens mentais que a gente tem que às vezes, ou pensamentos que eles não são, você não sente tanta repercussão, e outros sim. Queria entender um pouco. Porque o alvo é morto. Alvo morto. Por exemplo, você vai falar sobre um processo morto, que ninguém está ligando mais para aquilo. Ele é morto, não vai aparecer, aquela ideia secundária. Não vibra. Ela não faz marola, nem marolinha. Está morto. Então, não dá nada. Tudo depende de quem você evoca. Evocação é o objeto evocado. Você sabe o quê? O que você está evocando? Por isso que eu estou falando sobre pessoa. Evoca o mega assediador. Aí é uma beleza. Você vai ter instantaneidade no negócio na hora. Vai saber como é que é. Depende do que é. Nessa linha mesmo, Valdo. Então, depende do link que você tem, ou com a imagem, ou com qualquer fato. Se aquilo não significa nada, a princípio... Depende da intenção e a natureza, a expressão, a profundidade da intenção da pessoa para fazer aquela evocação. Tem que ter o Quanto mais significado, intenso seja, mais forte vai ser a resposta. E tem essa questão do significado, né? Que é o link que você tem com aquilo. Se você não tiver, a princípio você viu a imagem, lembrou dela, e se não tiver link nenhum, entra nessa categoria de alvo morto ou similar. O pior da história não é isso. O pior da história é que às vezes uma pessoa faz evocação e nem está sabendo o que está fazendo. Só de pensar mal de outra pessoa, vê um assediador em cima dela. Ela nem sabe por quê. A culpa é dela, foi ela que chamou o assediador. Nem viu o trem. Ele veio tirar satisfação. É o desaforo que está cometendo contra a presa nele, a vítima. Ele vem tirar satisfação com a pessoa. Tudo isso existe. Por isso que a gente tem que evocar pessoas boas. Não pensar em pessoa mal intencionada ou que seja assediada, porque senão dá tudo para trás. Nesse caso, então, só reforçando, quando você responde a questões desse fazer pesquisa de um tema, de uma personalidade, que seria um mega assediador ou coisa parecida, vai dependendo da sua intenção. Né? Por exemplo, uma pessoa vai estudar o Stalin. É uma senhora evocação, né? Vai ter de tudo, né? Porque é um dos caras mais pesados que a história já mostrou até hoje, esse Stalin. Aí, então entra a intenção dela. E outra coisa, ele era bronco, né? Ele era fechadão. Bronco ainda pior ainda. Porque o bronco, ele pode ser grosseiro de uma tal maneira que ele não tem sofisticação de inteligência para entender as coisas. Parece que o Stalin era desse jeito. Ele era bronco. É duro. Não é fácil. Agora, uma evocação de uma personalidade dessa, o que será que vai acontecer com a pessoa? Trabalhar com aquilo durante muito tempo. Uma das coisas que eu quero só dizer para vocês, muitos de vocês já são mestres, já criaram e já têm mestrado. Outros estão procurando ainda fazer o mestrado. Na hora que você vai fazer o mestrado, muitos vão estudar certas biografias. Eu já atingi algumas dezenas de pessoas durante o mestrado, porque o mestrado é uma guerra de nervos, em que a pessoa tem o assédio total daquela pessoa que ele evocou, que estava estudando. Eu já vi isso até dentro da minha família, quer dizer. O negócio é sério. A evocação da pessoa. Você entendeu isso ou não? Está bobeando? O caso é o seguinte, vamos supor que uma pessoa vai defender uma tese do mestrado dela dentro da literatura. E ele pega uma pessoa que foi um literato, ou uma mulher, ou um homem, mas totalmente perdidão e doido. A pessoa vai trabalhar alguns meses só fazendo evocação daquela pessoa. Lendo o livro dela, pensando nela, vendo a biografia dela, vendo o que ela fez. Você já viu, né, o que acontece com isso? Eu estou só falando para lembrar vocês. Olha bem quem quer que vocês escolhem. Qual a companhia que você quer? Professor, o senhor não colocou aqui nesses itens o perfeccionismo? Mas... Tá, deixa o Gabriel terminar. Vai lá, Gabriel. Vai. Vocês resolvem. A gente ia perguntar aqui, mas e a intenção que você falou? Por exemplo, a pessoa foi com uma intenção mais positiva para pesquisar. Depois, quando acabar, você chega aqui que eu vou te contar um caso que eu não posso falar aqui. Ah, tá bom. Você vai entender. Você sabe o que eu quero dizer, né? O senhor não incluiu aqui nesses itens o perfeccionismo. É claro que ele está inserido em alguns outros também. Mas não seria um grande travão o perfeccionismo, muitas vezes? É o seu.
Você já viu quantas vezes já falou em perfeccionismo aqui? Não, você nunca viu, né? Nunca viu. O nosso nunca viu, você pode falar. Não, o senhor não inseriu ele aqui diretamente, porque está inserido nos outros também, é por isso? Perfeccionismo, às vezes, é bravo, porque a pessoa não quer errar aquilo que ela vai falar, como é que é a situação. Tudo isso é etiqueta. Perfeccionismo cria muita etiqueta. Mas é um dos grandes travões, né? É enorme, grandão. Entende? Mas o que você não entendeu mais? É que em evocação você falou um negócio assim. Bom, depende da intensidade. Intensidade pode ser o vínculo que eu tenho com aquela pesquisa. A intensidade da afetividade. Da afetividade. É a emoção que você está imprimindo naquela evocação. Mas tem uma outra variável, Valdo. Você já falou. É variável, mas, por exemplo, aquela pessoa, não, eu preciso de ganhar esse prêmio na loteria para resolver meus casos. Tá, eu entendi. Mas olha só. É uma evocação. Isso é uma pessoa... Você vai ver uma evocação dessa muito séria no TUF, na corrida, no sweepstakes. Os caras fanáticos. Mas, olha só. E agora, você já falou uma outra coisa. A pessoa que mexe muito com energia, e só uma pequena evocação dela já... Já. Aquilo é instantâneo. Qual é a diferença dela? Ela é uma central de energia. Tem pessoa que é morta em matéria de energia, é o casca grossa. Mesmo com um grande... Tem a outra que é viva. Aquilo é... assim, ó, o tempo todo. A energia está borbulhando, está gravitando. Então tem a pessoa que é morta, mas ela pode ter, mesmo tendo aquela vontade que você falou, turfa. Ela tem pela emoção. Porém, não tem. Aí eu preciso ver se ela é morta, se ela evocar um cadáver, se o cadáver do lado de lá estiver vivo, aquilo vem em cima dela. E ela sendo morta, até é mais fácil de mexer. Você está entendendo? Aí ela se enrola toda. Entendi. Entendeu, né? Diferente. O problema é esse. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 33 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados da Mércia, com os cursos de inverno do CAEC, Cláudio Monteiro, curso com Cobaia, e a Marta, o curso da Apex. Convidamos a todos para participarem dos cursos de inverno no CAEC, que terá início em 9 de julho e vai até o dia 25 de julho. Entre os cursos estão arco voltaico, ciclograma parapsíquico pessoal, acoplamentário, e do dia 16 de julho, curso inédito com o professor Valdo Vieira, mega fenomenologia e desperticidade. E também convidamos para a terceira jornada de parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisas dinâmicas parapsíquicas. Maiores informações sobre hospedagem, pacotes promocionais, programação, entrar em contato com caec@caec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. No Dia dos Namorados, a Consus realizará sorteio especial. O tertuliano ou teletertuliano sorteado terá direito a 2 inscrições gratuitas para o curso Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Vai ser realizado dia 2 a 4 de julho no CAEC. São apenas 30 vagas. Para concorrer às vagas, os tertulianos preencherão nome e telefone na lista de interessados que estará na entrada, junto do livro de presença. Quem ganhar pode escolher pessoa, namorado, amigo ou parente. Já os teletertulianos podem enviar e-mail através do link de perguntas da tertúlia, preenchendo com Cobaia no assunto e nome e telefone na mensagem. O sorteio ocorrerá no final da tertúlia do dia 12 de junho. Participem. Obrigado. Boa tarde a todos. Já estão abertas as inscrições para o curso Introdução à Programação Existencial. Essa segunda turma vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho, aqui no CAEC. O horário, sábado, das 8h30 às 11h30 e das 13h até às 19h30. Domingo, o curso inicia-se às 8h30 e vai até às 11h30.
As informações e inscrições podem ser obtidas através do telefone DDD 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Eleito com 18 votos, amanhã teremos o verbete autoaniquilamento do pesquisador, a especialidade parapatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.